Pessoal, o nome da pregação de hoje é Como Obter Alívio. A gente vai continuar nossa série baseado no Salmo 73. O salmista aqui, está muito alto, não? O salmista aqui é um homem angustiado. E como a angústia dele foi retirada? Como que aquela amargura, aquele estado de trevas em que ele se encontrava, como que foi solucionado o seu problema? Foi através do conhecimento. Conhecimento. E é isso que a gente lê aqui no versículo 17. Do versículo 1 ao versículo 16, o salmista começa a narrar todo o seu calvário, todo o seu sofrimento, a sua angústia. Mas no verso 17 as coisas mudam. Até o verso 17, ele está narrando a perspectiva que ele tem da existência, em face da maldade humana que parece reinar. E como ele encara a realidade, faz com que ele fique angustiado. E o mesmo se dá comigo e com você. Inúmeras vezes, nós estamos completamente angustiados porque não discernimos a realidade. Não sabemos dar as respostas certas aos nossos problemas. Muitas e muitas vezes, o que o salmista enfrentou é exatamente o mesmo problema que eu e você enfrentamos. A falta de conhecimento, a ignorância, ou como ele fala aqui, eu estava como um irracional, como um animal. A angústia dele tinha a ver com a sua ignorância. Mas no verso 17, as coisas mudam. Veja comigo. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi. Eu entrei no templo, e aí então eu tive compreensão. E a partir do momento que eu tive compreensão, os meus problemas foram por água abaixo. Infelizmente, muitas pessoas, elas entram no templo e dizem, eu entrei no templo e senti. Senti uma coisa legal. Senti uma coisa gostosa. E a sensação, ela pode ser um remédio paliativo, que não resolve o seu problema. Faz com que você tenha apenas mais um voo de galinha para a semana. Faz com que você se sinta aliviado apenas momentaneamente. O que de fato resolve os nossos problemas tem a ver com compreensão. Eu entrei no templo e compreendi, eu entendi as coisas. E a partir do momento que você entende as coisas, as nuvens de angústia vão se dissipando. É o que acontece aqui. Infelizmente, as pessoas não estão em busca de compreensão. Elas querem uma sensação. Elas querem um alívio rápido. E, infelizmente, sempre haverá mercadores da fé oferecendo esse produto que os clientes tanto buscam. Um culto, muitas vezes, regado apenas à emoção e seco de verdade. Seco de verdade. É por isso que, muitas vezes, jovens chegam, por exemplo, às faculdades e se perdem. Se perdem. Não buscam compreender a fé. Como que aqui, nesse texto, o vício dele era a inveja. A paixão dele era a inveja. Eu vou falar disso mais um pouco, acho que semana que vem. Mas como os seus vícios, as suas paixões, elas são vencidas pela compreensão. Como o jovem pode observar puro o seu caminho? De acordo com a palavra de Deus. Eu estava falando com meu filho hoje sobre isso. Eu em Goiânia, não tinha ninguém para olhar por mim. Eu morava sozinho. E uma vez, uma moça hiper, mega linda, deu em cima de mim, no conjunto que eu morava, nem sei, parecia uma vila do Chaves, onde eu morava. Não tinha ninguém. Mas era o meu conhecimento da Escritura. Era olhar a Escritura e comparar com a história. Isso me lembrava. Isso me fortalecia. Como que eu venci as minhas paixões? Em primeiro lugar, compreensão, entendimento. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis. Como que o entendimento das coisas nos livram de nossas paixões? Sim, pessoas escravizadas por seus vícios. Em primeiro lugar, têm um problema de entendimento, de compreensão. Não compreendem as coisas.
Não compreendem. Pelo menos não como Jó. Antes eu compreendia de ouvir falar, mas agora eu compreendo de fato, de verdade. Os meus olhos enxergam as coisas como de fato elas são. Tudo é diferente quando a gente compreende as coisas. É por isso que a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de prosseguir e prosseguir e prosseguir em aumentar o nosso entendimento de quem Cristo é. É por isso que Paulo, já tendo orado e ressuscitado mortos, ele fala: o meu alvo é conhecê-lo, é persegui-lo, o poder de sua ressurreição eu quero conhecer. Conhecimento. Conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, declara Oséias. É isso que esse texto tem a nos dizer e é isso que eu quero falar hoje. Então, primeiro, o culto é um lugar de compreensão. Jesus disse que a igreja é luz do mundo. Luz, que denota mostrar o caminho, apontar a direção. Nós somos o farol. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E Jesus disse que a igreja é a luz do mundo. É porque nós carregamos Jesus. Nós apontamos para as pessoas que estão perdidas. Nós dizemos: é aqui. Vocês estão em trevas, vocês são como aquele povo de Sodoma, cegos, tateando, procurando o caminho. Não vão encontrar satisfação, não vão encontrar alegria. Mas é por meio da compreensão que somente a igreja de verdade possui. Em 1 Timóteo, Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Ópio, ela era aquela droga dos países orientais, aquela droga terrível que sedava as pessoas. As pessoas não resolviam seus problemas ao se drogarem. Os problemas continuavam ali, mas elas estavam sedadas para os problemas. Karl Marx disse isso em relação à religião e ele está correto em relação a todas as outras. E não apenas, na realidade, não apenas a religião, não é? Há inúmeras coisas que são ópio, que apenas sedam. A psicologia é uma delas. Mas Karl Marx estava certo em relação a todas as outras religiões. Elas são um sedativo. Por exemplo, você perdeu seu parente. Tem uma religião que dá uma solução para isso. Pense nisso. Você acabou de perder um parente, você está culpado porque você brigou com essa pessoa antes de essa pessoa falecer. E chega alguém e diz para você assim: espera aí, eu posso entrar em contato com os mortos e falar com o seu parente. E aí, o charlatão vem, ou então, o demônio desce, e ele fala tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Ó, sou eu, o João, eu te perdoo, fulano. Não, esquece isso, está tudo bem. Sempre haverá a mentira para trazer consolo, para sedar as pessoas. Obviamente a religião evangélica também muitas vezes é especialista nisso. Um culto regado à emoção. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa entra, via de regra, as pessoas vêm para a igreja, elas não vêm para a igreja quando as coisas estão bem, vocês sabem disso. Mas você vem pelo amor ou pela dor? Não existe isso. As pessoas vêm quando o negócio está ruim. Então já é uma grande possibilidade. A pessoa visita a igreja. Se você soltar um eis que te digo, a prova é grande, mas Deus é contigo, a choradeira vem. É muito. De cada 10, você acerta 9. É uma maneira. É a mentira que consola. É a mentira que ceda, que faz com que a pessoa se sinta bem. Isso pode acontecer também por meio da pregação. Uma pregação que é basicamente sentimental. É aquela pregação adolescente. Sabe, aquela coisa juvenil, pueril, fraca, rasa. Mas que dá uma espécie de consolo momentâneo. Karl Marx acertou em relação a todas as outras religiões e em relação ao falso cristianismo. De fato, todas as outras religiões e o falso cristianismo são ópio. Provoca um efeito alucinógeno. Alguns fogem dos problemas por meio das drogas, outros por meio da religião, por meio de um culto sentimental, mas vazio de verdade. Vazio de verdade. E a tentação em busca de alívio
a qualquer custo é gigante. É gigante. Quem de nós, na hora do desespero, no momento em que as trevas são densas, quase palpáveis, quem nessa hora não está mais suscetível aos engodos dos charlatões, dos falsos profetas e das falsas religiões que prometem um alívio rápido, momentâneo, instantâneo? Paulo, entretanto, diz assim: por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Como Paulo lida com seu sofrimento? Eu sei, ele diz, conhecimento, eu sei, eu conheço, eu entendo. Não há outro jeito. Inúmeras vezes, a nossa jornada é uma jornada de descobrimento, de nós mesmos, de nos percebermos, de conhecermos, de entendermos o que está se passando com a gente. Porque, via de regra, você, no dia da vitória, você não quer se conhecer, você quer ficar metido. Quem não fica? No dia da vitória, você é o cara, você fez, você aconteceu. Ou na melhor versão, na hora do sucesso, você quer comemorar. O sucesso é o momento de comemorar, não tem muita introspecção. É geralmente na hora da dor, do sofrimento, da angústia, da limitação, da vergonha, enfim. É nessa hora que as pessoas param e pensam: o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Como é que é isso? O que me levou até isso aqui? É o caso, por exemplo, do salmista. Ele está numa jornada de descoberta de si mesmo e ele percebe que ele está com inveja. Mas como isso é complicado, como isso é complexo. Perceber que a causa da sua depressão é inveja. É muito mais fácil. Tome esse antidepressivo aqui, vá para casa. É muito mais fácil. Porque pode demorar meses para você ter noção do que está causando a sua infelicidade, a sua angústia. Pode ser aquela invejazinha, sabe, que está lá escondidinha, que você não nota. E eu falo por experiência própria. De ficar não meses, mas anos num estado de desânimo, de angústia profunda, até notar que o meu problema era exatamente o mesmo do salmista. Eu tenho conservado a minha vida puramente, de maneira pura, inutilmente. Não vale a pena, porque os maus prosperam. Não um dia, nem 2, nem 3 meses, nem 4 meses. Anos eu fiquei assim. Até que, numa batalha que parecia não ter fim, eu entendi. Eu tive compreensão. Eu estou cobiçando. Eu estou como salmista. Estou cobiçando. Mas é um trabalho árduo. Árduo. E essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Coluna e baluarte da verdade. Vir com o bisturi de Deus e rasgar você, como declara Hebreus 4. A palavra de Deus é como espada, que corta e expõe pensamentos. Ela é apta a discernir o que você não é. Você por si só não é. Você não é capaz de discernir, de compreender a si mesmo. Mas Deus é. Por meio de sua palavra. Quando você se expõe à palavra de Deus, um milagre acontece. Deus rasga você e põe esse câncer para fora. Põe esse tumor para fora. Essa inveja, essa cobiça, essa ingratidão, essa sensualidade. Essas coisas vão saindo. Mas só no templo, de maneira espiritual, por meio da palavra de Deus. Os homens buscam atalhos o tempo todo. O tempo todo buscam atalhos. Uma conferência de um final de semana que vai mudar o nosso casamento para sempre. Isso não existe. Uma boa conferência, uma boa pregação é uma semente que você leva para casa. É uma semente. A verdadeira é isso. É uma semente. Você leva para casa e você vai ter que regar, e regar, e regar, e regar, e regar. Esse é o caminho. Não há outro. Os atalhos não te levam para casa. Os atalhos te levam para o abismo. A jornada neste mundo é num caminho de espinhos. É sofrido. É tortuoso. É angustiante. É demorado. É assim. O amadurecimento é
assim. E é exatamente como os nossos filhos crescem. Acontece conosco. O espiritual reflete aí o natural. Não funciona assim com os nossos filhos ou com você. Pode reparar. Você vê num filme, por exemplo, a criança está do nada, ela não fala, é um bebezinho, do nada ela, papai. Não é assim. Não é assim. Não é. Para falar a verdade, quase a gente nunca repara que falou papai. Por quê? Porque eles começam, pá. Aí depois de não sei o que lá, está lá papai, e a gente, nossa, mas quando que esse menino falou papai e a gente não viu? É raro, às vezes, que ele vai assim, tá aqui, do nada solta um vovó. Como ontem minha filha soltou um vovó, eu quase desmaiei. Vovó. Caramba. Assim, pá, do nada. É raro, geralmente é tudo enrolado, a tal ponto que que o crescimento é tão lento que você nem nota. É tão lento. O próprio desenvolvimento deles, fisicamente, para crescerem, você nem nota. Meu Deus do céu, agora tem um homem na minha casa, 14 anos mais pelo que eu. É assim. E aí você fala, gente, que dia que foi isso? O mesmo acontece conosco espiritualmente. E tudo isso se dá nesse processo. Você ouve a palavra um dia, você ouve de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. E depois ouve o pastor falando a milésima vez a mesma coisa. Porque vocês não entendem, parece. Não faz? Não, não é vocês, sou eu, somos todos assim. E ouve de novo, e de novo, e de novo, e vai. Quantas vezes eu venho e eu pego um texto novo, Lucas, por exemplo, Ageu, que seja, e em essência é a mesma coisa que eu falo sempre. Mudou ali os caracteres, mas é a mesma coisa. É isso, a igreja é esse lugar de edificação, de conhecimento de Deus e, obviamente, de nós mesmos, como disse Calvino, que a vida se resume em conhecer a Deus e descobrir a si mesmo. É de fato isso. É isso. E a igreja, então, é esse lugar. A igreja é essa... A pregação do evangelho é dita na igreja, é dada na igreja, e a igreja é como essa espada que rasga você, que vai mostrando você quem você é. E assim, você vai se tornando como o salmista. Agora a minha angústia foi embora, porque eu compreendi. Eu compreendi. O salmista passa da amargura para a serenidade através da compreensão. Enquanto ele estava na ignorância, ele diz assim: eu era como um bruto irracional, um animal. Quando ele era como um bruto irracional, como um animal, ele era também amargurado. A história do senhorzinho que nunca estudou de verdade, não estou falando de faculdade, estou falando de estudar de verdade, de obter conhecimento real. Aquele homenzinho que mora lá no meio do mato e é sábio, não existe. A sabedoria só se dá no encontro de uma mente pequena com uma grande mente. Seja através de livros, seja sempre através de outros. Sempre através de algum professor, vivo ou morto. Os livros são os professores mortos. Não há outro jeito. É sempre assim. E aí, o mito do sábio da montanha. Recluso de todos e dos livros. Sábio e feliz. Mentira. Não existe. E também não existe tolos felizes. Não existem tolos felizes. Podem existir tolos cheios do dinheiro. Pode existir tolos cheios de fama, mas felizes não. Felizes não. Porque eles nunca sabem lidar com a vida. Porque a vida sempre é problemática. Se você não tem dinheiro, você tem problema. Se você tem dinheiro, os problemas mudam. É verdade, é melhor, né? Melhor ter problema com dinheiro, eu acho. É igual o pessoal fala, que é melhor chorar, ficar deprimido. Em cima da laje ou do lado da Torre Eiffel, não é? Mas no final das contas, apesar de ter uma grande vantagem, o dinheiro, dar uma grande vantagem o dinheiro, os problemas continuam. E não é por acaso que é muito comum encontrarmos os mais depressivos nos berços de ouro, ou melhor, nas camas de ouro. Porque a vida, os problemas, eles mudam, mas eles continuam. Eles sempre estão ali. Se você
não é conhecido, você tem algumas coisas que você precisa lidar. Se você é conhecido, você tem problemas. Por exemplo, pensa no coitado. Não, coitado não, né? O cara adultera, todo mundo sabe. Todo mundo fala o tempo todo. Que vergonha. Que humilhação. Problemas internacionais. O tolo não sabe lidar com eles. Não sabe. E o jeito de deixarmos de sermos tolos é como ele ensina. No templo. De maneira espiritual. Buscando em Deus a solução para os nossos problemas. Segundo, ele encontrou resposta no lugar de culto. Já é basicamente a mesma coisa, né? Ele encontrou as respostas não nos filósofos gregos, nas religiões politeístas, não, foi no templo. Foi no templo. Foi no templo. No templo nós temos a verdade de que nós somos salvos. No templo, nós também temos a manifestação de Deus nas nossas vidas. O milagre de Deus atuando em nós. Porque, vamos ser sinceros, vocês acham mesmo que vocês e eu, vocês acham mesmo que vocês e eu, que vocês conseguem, que vocês querem ouvir a verdade? Não. Nenhum de nós temos capacidade em nós mesmos para ouvir a verdade. Nós não queremos, naturalmente falando. Não queremos. É necessário que aconteça um milagre. Um milagre. Como, por exemplo, aconteceu com Paulo, no caminho para Damasco. Deus o derruba do cavalo, Deus fala com ele. E Paulo, que estava indo para matar crentes, muda radicalmente. Foi um milagre que aconteceu. O entendimento dele foi mudado por um milagre. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Em Atos 16, o texto bíblico mostra que Deus, enquanto Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia. Pense, todos vocês aqui, adultos, vocês acham mesmo que eu tenho capacidade intelectual para convencer vocês a vencer a cobiça? Eu não tenho. Ninguém tem. Mesmo que os argumentos sejam corretos, a interpretação do texto seja correta. Eu não tenho, ninguém tem. Ninguém tem. Os meninos, para vencer as paixões da juventude? Ninguém tem. Eu não tenho capacidade para isso. Cada vez que eu venho aqui, eu espero que aconteça um milagre. Que Deus subjugue essas paixões. Porque não há argumento racional que vença o coração humano pecador, viciado no mal, viciado em suas paixões. É necessário um milagre. E o texto bíblico mostra que esse milagre aconteceu com o salmista no templo. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, a palavra de Deus é pregada, algo miraculoso acontece. Algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Eu não tenho capacidade para convencer um garoto, eu não tenho capacidade para convencer um garoto que está com suas paixões à flor da pele, eu não tenho condições de convencer você que está louco por mais e mais dinheiro. Não tem, ninguém tem. É necessário que aconteça um milagre. E esse milagre acontece quando nós nos reunimos como povo de Deus. E Deus vai nos quebrantando. O Espírito de Deus, miraculosamente, vem até nós e nos muda. E esse é um elemento que só no templo acontece. Não é possível que aconteça em nenhum outro lugar. Nos outros lugares, as pessoas apenas respondem às suas paixões. As grandes ideologias, as mais famosas, elas simplesmente conquistam o coração humano porque, na realidade, essas ideologias fazem apenas eco àquilo que é o coração humano. Por exemplo, a ideologia de gênero. Na história humana, eu não consigo me lembrar de uma ideia mais imbecil e estúpida e tola do que a ideologia de gênero. Eu não consigo. Mas como que a cada dia está tendo adesão ao negócio? E você conversa com o cara e o cara está convicto, ele crê mesmo. Eu nasci João, mas eu sou Maria, diz ele.
Eu nasci, meu nome de batismo é Adão, mas eu sou o Ivo. Eu sou a Sheila, quer dizer. É impressionante. Como que isso acontece? Aí você fala, é porque o argumento é muito bem elaborado. Porque é de uma inteligência fenomenal. Não, não é. É uma estupidez completa. Assim como a teoria da evolução, assim como o socialismo. Enfim, todas essas ideologias. Mas é que elas apenas falam aquilo que o coração humano quer ouvir. O que o Evangelho se propõe é o oposto. É justamente dizer o que você e eu não queremos ouvir. É um verdadeiro milagre o que o Evangelho se propõe a fazer. E esse milagre, diz o salmista, acontece no templo. Por meio da fé. Por meio da fé, nós nos aproximamos de Deus. E Deus vai quebrantando o nosso coração. E Deus vai nos mudando e nos mudando e nos mudando. Pegue, por exemplo, uma pessoa. Um cara arrogante. Ele não ouve ninguém. Ele tem raiva de seus pais. E ele fica assim. E muitas vezes está todo mundo enxergando que ele está errado, mas ele não se enxerga. Não se vê. Não percebe. Não percebe. E aí um dia, essa pessoa vai para a igreja, ouve o Evangelho, e as pessoas dizem, o que está acontecendo? Como essa pessoa está assim? É o milagre do Evangelho, que quebra esses sofismas, esse véu, como diz Paulo, há um véu que está posto sobre o coração das pessoas, de modo que elas não entendem. É interessante que Paulo fala aqui, o véu está posto sobre o coração. Que coisa, hein? O coração, obviamente, na linguagem bíblica, é a sede da personalidade humana, é o seu eu, que inclui emoção, que inclui a sua mente, é o seu eu. Então Paulo não pega apenas a ideia de intelecto. Não, ele diz, há um bloqueio em relação a todo o seu ser, as suas paixões te cegam. Há um véu aí, há um véu. E quando o genuíno evangelho, a genuína pregação, debaixo da bênção de Deus, da unção do Espírito Santo, quando ela é feita, milagres acontecem. E Deus começa a mudar os corações humanos, que estão presos a ideias absurdas, que estão presos às ideias mais malucas e desvairadas. Deus opera esse milagre. E é isso que você precisa. Eu e você somos malignos. Eu e você somos depravados. Eu vou dar aquela ilustração que eu sempre dou para mostrar que nós naturalmente queremos ouvir as falsas ideologias. Desculpa, as ideologias, todas elas são falsas. Como que os nossos corações amam ouvir as ideologias, como os nossos corações amam ouvir o falso evangelho. Lembra de Jeremias e Ananias? Jeremias pregou, o povo de Israel foi para a Babilônia. Mulheres foram violadas, o templo foi destruído, homens mortos, crianças trucidadas. E Jeremias disse, daqui a 70 anos, vocês vão voltar. Obviamente, eles não iriam voltar. Quem iria voltar seriam os filhos deles. Ou seja, quem ficou em Israel nunca mais veria aqueles homens que foram embora. Nunca mais. Nesse momento, diz o texto bíblico, que Ananias se aproxima. Ananias era o falso pastor. Sabe o que Ananias disse? O jugo está quebrado. Eis que te digo. Estou brincando, ele diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ele não fala, assim diz Baal. Ele diz, assim diz o Senhor. O Senhor. O Senhor está falando agora. Deus quebrou o jugo, em 2 anos vocês vão voltar. Pense que você está na plateia. Pense que você está ouvindo a pregação de Ananias. Pense que talvez seu sobrinho foi. Seu sobrinho. Talvez seu filho. Seu filho foi levado para a Babilônia. E tem um pastor que está dizendo, ele vai voltar. Seu filho vai voltar. É o Senhor quem está dizendo. Eu pergunto para você. Se você está naturalmente preparado para ouvir Ananias ou Jeremias? Eu não estou. Eu não estou preparado para ouvir Jeremias. Jeremias que olha para mim e fala, ninguém vai voltar, despeça-se. É a última vez. É a última vez. Por conta do pecado de vocês, é assim que vai acontecer. Nenhum de nós estamos. Vocês não estão preparados para ouvir sobre sensualidade, sobre suas paixões juvenis, sobre suas paixões na vida adulta. Nenhum de vocês e nem eu. Nenhum de nós estamos. O nosso coração, ainda inclinado para o mal, trava uma batalha. É como essa batalha, como Paulo diz,
Como João disse, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Ainda temos essa natureza inclinada para o mal. Deus nos fez novas criaturas. Nosso espírito é novo. Mas a carne, essa natureza caída ainda está aqui. O pecado ainda está aqui. O nosso eu é novo. Mas o pecado ainda está aqui. E nos tenta o tempo todo. O tempo todo. Não vai chegar um dia que vocês vão dizer, agora, em relação a isso aqui, eu superei. Nisso, a humildade, que é isso? Eu me orgulho da minha humildade agora. Já superei. Isso não existe. Não existe. Enquanto estivermos aqui, o pecado ainda nos toca. E por isso, precisaremos dia a dia negar a nós mesmos, como Jesus disse. E a pregação do Evangelho vai ser fundamental nesse caminho. Essa pregação que acontece aqui, essa pregação que acontece na salinha, quando eu converso com vocês, na casa de vocês. Quando eu vou ter que dizer, fulano, você está errado. O que você está fazendo está errado. Não há outro meio para que você chegue ao mesmo final que o salmista teve. Verso 27. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Não há mais um homem amargurado. Não há mais um homem vacilante, como ele estava no começo. Agora há um homem firme, grato a Deus, com a sua mente restabelecida, feliz e grato. Tudo muda ali. Eu entrei no templo. Até que eu entrei no templo e compreendi. E Deus me mudou. Vamos ficar de pé?